Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. Bom, o tema de hoje é bem complementar ao da última aula. Na última aula a gente estava vendo como a informática ela ajuda no dia a dia dos profissionais, né? Como ela se mostra presente em diversas áreas do mercado de trabalho, desde uma pequena lojinha até um grande banco. E o computador auxilia em diversas formas, como para controle de estoque, para fazer cadastro de cliente, para ajudar no controle de maquinários. E a gente viu que às vezes até mesmo utilizando o celular, que é um tipo de computador, a gente consegue observar que isso ajuda no dia a dia das empresas. A gente viu também que existem várias profissões que só surgiram por causa da informática, não é mesmo? Como hoje em dia a gente tem muito popular os youtubers, os bloggers, os instagramers, as pessoas que auxiliam essas pessoas, que ensinam como fazer sucesso no Instagram, como fazer sucesso no YouTube. Então a gente viu que a informática ela se faz presente em várias áreas do mercado de trabalho. E hoje a gente vai ver como isso afetou não só as profissões, né? Não só o dia a dia das profissões, mas também a forma de trabalhar. Por quê? Porque quando o computador chegou, ele ajudou muito dentro das empresas, mas isso ficava restrito às empresas. Só que hoje em dia, devido à popularização da internet, devido à popularização das tecnologias digitais, como celular, tablet, notebook, computador de mesa, até a forma que esses profissionais trabalham, que as empresas escolhem seus profissionais, foi alterada. E a gente vai ver duas formas de trabalho que surgiram por causa disso, por causa dessa revolução digital. A primeira, provavelmente nessa época de pandemia, vocês já ouviram falar, que é o home office. O home office nada mais é do que você trabalhar de casa, de fazer o seu escritório de casa, certo? Não é algo que surgiu agora, até porque muitos profissionais que trabalhavam por conta própria, que não eram contratados de empresa, já faziam home office, mas com o avanço tecnológico, cada vez mais as empresas estão preferindo que quem pode trabalhar em casa, trabalhe em casa, por vários motivos. Por quê? Economiza tempo de locomoção, ou seja, o profissional, o trabalhador, ele não gasta tempo no trânsito para ir, para voltar. Então, possibilita que as empresas contratem pessoas de mais longe, de repente, e esse profissional só vá prestar contas naquela empresa ou uma vez por semana, ou uma vez por mês, ou às vezes nem vai, é tudo feito online mesmo. Mas isso já era feito antes por profissionais liberais, né? Por profissionais que não necessitavam, que não eram contratados de nenhuma empresa, ou seja, um fotógrafo que trabalha por conta própria, um professor que dá aula online, mas que dá aula particular, ele não é contratado de nenhum colégio, e vários outros. Existem algumas profissões que são mais propícias a essa modalidade, como jornalistas, pesquisadores, desenvolvedores de softwares, técnicos e outros mais, revisores de texto, professores online. Então, existem muitas possibilidades e hoje em dia, por causa da pandemia, essa modalidade ficou muito comum, não é mesmo? Todo mundo que consegue trabalhar, fazer o seu trabalho de casa, está preferindo fazer dessa forma. Então, a gente economiza o tempo de locomoção, economiza dinheiro de passagem. Acontece que o profissional tem mais flexibilidade para trabalhar no seu próprio horário, se estiver doente, ou se precisar fazer outra coisa, ou se precisar ficar até mais tarde. Então, isso adianta muito e ajuda muito tanto a empresa quanto o trabalhador, certo? E a segunda modalidade, que é parecida com o home office,
mas ela difere um pouquinho. É importante a gente não confundir, que é o trabalho remoto. O que quer dizer o trabalho remoto? Por exemplo, eu tenho uma empresa de fotografia, então eu vou contratar fotógrafos para me ajudar nesse trabalho. Fotógrafos, editores, pessoas para fazer o marketing da minha empresa. E aí, quando eu trabalho com esse trabalho remoto, né, nessa modalidade de trabalho remoto, eu escolho profissionais para trabalhar comigo que podem estar em diversas regiões. Pode ter gente do Rio, pode ter gente de São Paulo, pode ter gente dos Estados Unidos, porque são várias pessoas interligadas, uma equipe espalhada em vários locais diferentes, entendeu? Então é um monte de gente fazendo home office, mas todo mundo trabalhando em equipe. Isso a gente chama de trabalho remoto. Aí o que as empresas vão utilizar para fazer um controle? As tecnologias. Então, o e-mail, o Skype, o WhatsApp, tudo isso ajuda nessas modalidades de trabalho. Isso é importante porque possibilita tanto quem está procurando emprego quanto as empresas que estão oferecendo esses empregos de ter mais opções. Então, o que antes limitava, por exemplo, se eu estivesse procurando emprego, limitava apenas ao meu bairro ou aos bairros vizinhos, hoje em dia eu posso pesquisar e procurar um emprego em São Paulo, em Curitiba, no Acre ou até mesmo em outro país. E trabalhar com outras pessoas que também são de lugares distintos, lugares diferentes. Agora, na segunda página da folhinha que eu entreguei para vocês, está aqui, vou ler com vocês o texto, Skype como ferramenta de trabalho. Por que a gente está falando sobre isso? Porque uma das ferramentas mais utilizadas para essas modalidades de trabalho é o Skype, devido à sua variedade de opções. Por exemplo, no Skype você consegue fazer chamadas de vídeo, chamadas de voz, enviar textos, imagens, vídeos, links, fazer bate-papo escrito. Então é uma ferramenta que é muito flexível, muito fácil, gratuita e que é acessível a todo mundo que tem um dispositivo eletrônico como tablet, celular, computador, notebook, de qualquer lugar que você tenha uma conexão com a internet, você consegue utilizar e assim poder trabalhar, certo? Então, só para esclarecer mais uma vez, o home office é o ato de um profissional trabalhar de casa, é o ato de um profissional ligado ou não a uma empresa, trabalhar de casa, fazer o seu escritório em casa. O trabalho remoto é quando existe uma equipe com pessoas espalhadas pelo mundo inteiro ou pelo Brasil inteiro, entendeu? E aí a empresa pode contratar pessoas de diversos locais. O home office não necessariamente a gente está inserido numa equipe. O trabalho remoto, a gente já tem mais essa ideia de equipe. E aí ficou para vocês fazerem um exercício que você vai ler o texto da folhinha e de acordo com o texto você vai completar a letra A, B, C, D e E com o que está faltando. Então, a letra A, o avanço tecnológico e a popularização da internet tiveram grande influência para que o fosse cada vez mais aderido nas empresas. Então, você vai completar com a palavrinha que está faltando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas formas de trabalho nova, que de repente pode ser a sua realidade daqui a alguns anos, ok? Beijo, tchau, tchau, até a próxima semana.